Olá a todos! Primeiramente gostaria de me apresentar, meu nome é Natasha Leandro Pedrosa, o meu RA é 8202-69019. Sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade de São Judas Tadeu, Unidade Moca e o período matutino. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje vai ser sobre o PPP. Para nós que fazemos pedagogia, é um assunto muito conhecido, até porque uma hora ou outra o PPP vai cair na sua grade curricular e você, de uma certa forma, vai aprender ela de cabo a rabo. Como ela funciona, como ela deve ser construída, porque isso já remete ao nosso futuro como professor. O que nós iremos tratar aqui será a história do PPP, quais foram seus anseios, quais são os seus objetivos, o que tem que estar dentro do PPP, como ele deve ser construído. E diante de todas essas palavras, lanço uma pergunta a vocês. O PPP sempre existiu nas escolas ou ele veio com o passar dos anos? Essas e muitas outras questões vocês vão descobrir aqui comigo agora. Bom, gente, primeiramente gostaria de começar falando um pouco sobre a história do PPP, pois por mais que a gente já esteja cansado de saber o que é isso e estudar, eu acredito que muitos tenham curiosidade e não saibam como é que surgiu o PPP. Como que ele foi inserido dentro das escolas, como nós temos hoje? Bom, primeiramente a história começa na década de 80. A década de 80 foi muito importante aqui para o Brasil, pois ela marcou o fim da ditadura militar, que foi um dos períodos mais tristes e horrorizantes que o Brasil já passou. Toda vez que nós lembramos da ditadura militar, nós sempre lembramos da tortura, do medo das pessoas, do sofrimento e principalmente as pessoas se manterem caladas diante de várias situações e não poderem fazer nada. Então, com a década de 80, colocamos fim a esse período tão triste. E aí sim começou o questionamento se realmente o que nós estávamos vivendo naquela época seria o que nós realmente queríamos. E além de ter a consciência dos nossos direitos, nós fomos em busca da luta por eles. Tanto que foi uma época muito marcada pela democratização, tanto que nós temos várias fotos de muitas pessoas indo nas ruas com cartazes gritando porque se sentiam necessárias a estar participando das decisões do nosso país. Algo que foi muito importante. E essas lutas não foram somente referentes à política, mas sim à saúde e principalmente à educação também, onde a escola não tinha liberdade de fazer propostas de que realmente vá fazer alguma diferença dentro das escolas e principalmente na vida dos seus alunos. Então foi marcado a década de 80 para o início do PPP. E diante de todo esse contexto de lutas e o direito à liberdade e à autonomia, é que entra o PPP. Ele veio juntamente com a Constituição Federal de 1988, que diante de todas as constituições já existentes, é a que mais é lembrada e é a que nós temos até hoje, porque ela foi a Constituição que abriu portas para muitas coisas que até então a sociedade não valorizava, ou pelo menos não queria ver. Um exemplo que nós podemos dar é o caso dos alunos com deficiência. A Constituição de 88 já mostra alguns direitos que os deficientes têm que ter dentro das escolas, a sua inclusão, que é muito importante. Então foi a partir daí que o PPP começou a ser inserido justamente por essa questão de autonomia, pela liberdade, e a escola já pensar em propostas para que realmente vá fazer alguma diferença e com o intuito que nós temos até hoje de que a escola transforma a nossa realidade e, consequentemente, a nossa sociedade, porque tudo começa ali. O que é bem importante a gente dizer que dentro desse contexto também, ainda falando da década de 80, é a questão das novas realidades que estavam se inserindo justamente por conta dessas lutas, por diversas situações que até então as pessoas tinham que se manter caladas e se sentiram necessários a fazer parte dessas decisões. Entra a questão da gestão democrática, né, que é um assunto que é discutido até hoje, como é que a gente pode ser um bom gestor, quais seriam os principais objetivos de um gestor e o papel que ele tem dentro da escola,
se realmente ele vai fazer todas aquelas mudanças que nós queremos que fizéssemos. Então, essa questão das outras pessoas estarem auxiliando nos objetivos da escola está incluso dentro da gestão democrática. E é aí também que entra o PPP. Mas ele realmente só vai se concretizar e vai ser obrigatório em todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, porque ela é obrigatória, toda escola tem que ter o PPP, por mais que as pessoas não tenham conhecimento, principalmente os pais, mas toda escola tem o seu projeto político-pedagógico. E ele tem que estar disponível tanto para as pessoas que vão matricular os seus filhos, aos pais, aos alunos, mas também à comunidade, para quem quer conhecer as propostas que a escola tem para os seus filhos, né? Mas tudo começou depois da Constituição de 88 com a LDB, a nossa conhecida Lei de Diretrizes e Bases. E quais desses artigos está incluso o PPP? Nós sabemos que a LDB foi promulgada em 1996, que é um documento com 92 artigos referente à educação, mas especificamente o artigo que vai falar sobre o PPP, sobre a sua criação e qual o seu objetivo, é o artigo 12, que diz que o estabelecimento de ensino tem que estar respeitando as normas comuns e do seu sistema de ensino. E eles têm a incumbência de executar a sua proposta pedagógica. Ou seja, a escola tem que ter a sua proposta pedagógica, ela tem que ter um objetivo ali. Ela não pode simplesmente ser uma escola, estar parada ali e não tem nenhum objetivo, não tem nenhum fim. Então, a partir daí, já se começou a ser criados os primeiros projetos dentro das escolas e ser obrigatório em todas que já existiam também. Então, basicamente, o que é o PPP? O projeto político pedagógico. Ele serve como um guia, não só para os alunos, mas para a comunidade, porque, como eu disse, tudo não é só dentro da escola. A gente pensa muito no seu entorno, nessa questão de mudança de realidade, mudança de sociedade. Por isso que quando vai construir um PPP, é necessário que antes se faça uma pesquisa no seu entorno e saber quais são os reais problemas que as pessoas que vivem ali têm, como uma forma de tentativa de solucioná-los. Então, ela é o guia, um passo a passo de como irá construir isso. E nesse documento tem que estar presente todos os objetivos que a escola tem perante a todos e como eles vão utilizar o espaço da escola dentro de todas as suas vertentes para alcançar esses objetivos, para que ao fim, diante de todos os anos, quando os alunos forem saindo daquela escola, se tenha a esperança de que pelo menos uma boa parte deles tem aquele pedacinho de transformação no que nós vivemos hoje. Apenas reforçando que diante do projeto político-pedagógico, a sua construção tem que estar embasada dentro da realidade da escola, por isso que cada escola tem que ter a sua, porque às vezes os problemas que nós temos nas escolas em bairros mais carentes não são os mesmos problemas que enfrentamos em bairros mais ricos. Por isso que cada escola tem que olhar e fazer o seu projeto de acordo com o seu contexto. Porque só assim se vai fazer alguma diferença, e não é uma coisa que está simplesmente no papel. O PPP, ele tem algumas diretrizes. Dentre essas diretrizes, o que é obrigatório ter? Primeiro, tem que ter o plano curricular. Qual vai ser a metodologia de ensino? Os pais precisam ter conhecimento de que forma que os professores vão estar ensinando seus filhos. Será que é a melhor maneira? É até uma questão de discutir, né? Porque a educação ela não é formada apenas por uma pessoa. É em si um conjunto, é a transmissão, é o compartilhamento, é ideias. Então, tem que estar incluso esse plano curricular e deixar bem claro qual a metodologia de ensino que aquela escola vai ter. Me desculpa, gente. Também tem que ter informações sobre o corpo docente, as pessoas que estão envolvidas, né? Não só em relação aos gestores, os diretores, coordenadores, mas em si todos os funcionários, os professores, porque, querendo ou não, a educação não está simplesmente dentro da sala de aula. Quando a gente fala também de
educação informal, ela pode estar no banheiro, numa conversa com a tia da limpeza, está em todos os lugares, desde que haja essa troca. Também tem que ter informações sobre a gestão e a administração, até porque a gestão é o que cuida do todo, ele vai se preocupar com o todo e não só com uma parte. E ele vai ser uma peça muito importante para que ações sejam feitas dentro dessa escola. Tem que ter um plano de ação, porque a partir do momento em que a escola cria um objetivo, ela precisa fazer algo para que o objetivo aconteça. Então, lá tem que estar escrito pelo menos um resumo de como a escola vai conseguir realizar aquele objetivo. Também tem que ter dados da aprendizagem. Quando a gente fala de currículo, a gente vai ter as disciplinas, a carga horária, que dia da semana vai ser tal. E o mais importante, o que aquela disciplina vai trazer ao aluno. Quais os benefícios? Isso tem que estar listado também, dentro de todas as disciplinas. E também os dados da comunidade e dos alunos, porque, como eu havia dito anteriormente, é preciso ter uma pesquisa antes para saber quais os objetivos que eu vou colocar nesse documento. Então, outra coisa também que tem que estar listada. E por que o PPP é um documento flexível? O PPP, quando ele é criado, ele não vai ser sempre a mesma coisa em 20 anos. Porque em 20 anos muita coisa acontece, né? Então, ele é flexível, primeiro, porque ele vai tentar se adequar a cada estudante. Ele vai atender a todos, pelo menos essa é a ideia. E, principalmente, ele muda. Por isso que o PPP ele tem que ser revisado a cada ano, justamente para ver se a proposta daquele ano, a experiência que teve, se teve bons resultados e melhorar no que não teve. Por isso que ele tem que ser um documento flexível, ele sempre tem que estar sendo observado, tem que ser revisado. Lógico que você não vai mudar tudo que está escrito, mas é mudar necessariamente aonde você viu que não deu certo e o que você vai fazer para que dê certo. Bom, esse momento eu gostaria de dedicar realmente como que é listado o PPP. Primeiramente vai aparecer para vocês essa imagem de um PPP pronto. A capa. Ele sempre tem que estar direcionado às diretorias de ensino, em que bairro ou região está inserida aquela escola. Toda escola sempre tem que ter um logo. Então, e também tem que estar especificado o ano, porque como eu falei, ele muda. É uma coisa muito fácil de se arrumar, mas basicamente o PPP, a capa dele é feito desta forma. E o que exatamente está no PPP, fora aquelas diretrizes? Bom, no PPP, a primeira coisa da lista, tem que ter os princípios da escola e as suas finalidades, né? O que eu quero e por que eu quero. Tem que estar listado como é que vai ser feita as avaliações dentro da escola, porque nós sabemos que existe mais de um tipo de avaliação. E isso já vai entrar de acordo com o perfil de cada aluno e o desejo de conseguir atender cada aluno e o seu grupo. Tem que ter uma parte falando sobre as disciplinas e o que a disciplina vai proporcionar ao aluno, quais as vantagens, né, os benefícios. Qual que é o público-alvo? Porque tem infantil, tem fundamental, tem o médio, então lá tem que estar especificado qual é o tipo de aluno que você vai estar trabalhando. Vai ter que falar também dos projetos, porque toda escola tem um projeto. O projeto é uma forma um pouco mais descontraída, é até mesmo lúdica, de poder conseguir conquistar algo que dentro da sala de aula às vezes não dá certo. Tem que falar do corpo docente, tem que falar dos funcionários, o funcionamento da escola, tem que falar da infraestrutura, quantas salas tem, quanto que é o espaço, para deixar a pessoa bem situada de como é que é aquela escola em questão de objetos, né? Se precisa de algo ou não. Então, assim, dentre todas essas, eu acho que a mais importante que a gente deveria pensar a respeito é dentro dos nossos princípios e como nós iremos conquistar eles, porque aí já vai entrar a questão do objetivo geral e os específicos, que os específicos é o mínimo que vai conseguir atingir o macro.
né? E o que que nós vamos trazer de benefício aos alunos. Isso já entra a parte dos professores, na questão das disciplinas. Por que que aquela disciplina é importante para aquele aluno? O que que isso vai trazer de benefício, né? Qual a melhor forma de se trabalhar? Então, acho que dentre todos os tópicos é o mais importante para nós, professores. Diante de toda essa aula, pequena aula sobre o PPP, o que eu trago de conclusão e o que eu quero que fique na mente de vocês é que o PPP é um documento muito importante. Ele não pode ser apenas um mero papel, porque papel todo mundo tem e qualquer papel joga no lixo. É muito fácil. Então ele tem que acontecer efetivamente a cada dia. Ele não pode ser lembrado apenas no começo do ano ou no final do ano, quando fazem reunião a respeito. Ele tem que ser discutido periodicamente, sempre, com todo mundo, não só uma pessoa, mas ter essa ideia de conjunto, de união. Então, fazer com que ele realmente aconteça e que a gente tenha essa luta, que nem nos anos 80, que a gente lute pela educação, porque a gente sabe que a educação é a única forma que nós temos de transformação na sociedade. Mesmo que sejam pequenas mudanças, mas é em pequenas mudanças que a gente consegue grandes. Então aqui, meu agradecimento pela atenção de todos e espero que tenham gostado da aula. Um beijo!